pessoal, boa tarde. Eu sou Carolina Rabazano, aqui da equipe Ragnarok. Eu já falar um pouquinho do deck que eu usei no torneio da Playground no último sábado, dia 9 de dezembro. Foi o deck desacorrentado, que é um dos meus preferidos. Eu vou mostrar um pouquinho aqui como é que foi o raciocínio por trás dele. Eu usei 3 cópias do Gema desacorrentado Aroha. É muito importante usar sempre 3 cópias dele, porque em geral ele é a melhor primeira Special Summon que você pode fazer, já que ele entrou da mão, destrói uma Spell Trap e você já pode invocar o Saruman e seguir seu combo. Conversando com ele, se quiserem depois eu posso explicar um pouquinho melhor, tem como você fazer o combo da maneira mais segura e anti-inibível, digamos assim, possível. Eu usei também 2 Láquias e 2 Sarumans. Tem gente que usa só um de cada, mas a minha build não roda a engine DDD e ela acaba gastando muito recurso para poder conseguir se recuperar de hand trap e dar a volta para outras jogadas. Então eu preferi me garantir um pouquinho mais no grind. A Arakia, ela tem um efeito muito parecido com o do Saruman, no sentido de que você pode destruir uma carta sua, só que esse efeito é ativado do campo, então ela é mais vulnerável a Veiler, Impermanence, etc. E também ela implica, na maioria das vezes, que você vai gastar a sua normal summon para poder ativar o efeito dela, se você não a invocar por outra forma, se fosse o starter. O Saruman, ele é um dos melhores extenders do deck, ele consegue recuperar qualquer carta anti-end e resetar no cemitério e destruir uma carta que você controla. Você pode usá-lo tanto para poder setar uma Spell Trap sua que já tinha sido usada no turno passado, quanto para de repente setar um monstro e já destruir. Ele é realmente bastante útil. Eu usei uma cópia do Abominável, a alma desacorrentada Abominável. Ele tem alguns efeitos muito bons. Primeiro, quando a carta sua é destruída, qualquer carta, ele pode entrar especial se ele estiver na sua mão. E quando ele entra especial, você pode descartar uma carta e destruir uma carta no campo sem dar alvo. E ele ainda é um monstro com 3.000 de ataque. Então assim, em geral você não quer ver ele na sua mão, mas ele não é de todo um brick. E ele é muito bom ao longo do jogo para você pegar o oponente de surpresa. Se o oponente destruir um dos gêmeos em cima das crianças, você pode invocar ele do deck e já fazer o seu estrago. Aqui temos do suporte novo 3 cópias da alma desacorrentada de Chávara. Ele é outra invocação especial da mão, é muito bom. E além de conseguir ser um excelente starter, embora os combos com ele, pelos que eu tenho feito, em geral eles não fiquem 100% anti-inibiro, mas além de ser um ótimo starter, ele também tem um efeito quando ele cai no cemitério, você pode setar do seu deck diretamente uma mágica ou armadilha desacorrentada. Então ele acaba servindo também para estender as plays. E por fim aqui dos monstros arquétipos, a alma desacorrentada de Shiyama. Ela não é facilmente invocável da mão, então em geral você não quer cavá-la. É ideal que ela vinha realmente do deck, mas ela tem 2 efeitos muito legais. O primeiro é que quando ela está no campo, você pode destruir uma carta sua e destruir uma Spell Trap que esteja no campo. Você pode destruir, se não me engano, é um card por controle, realmente é um card de qualquer controle, e você pode acabar destruindo uma Spell Trap que o oponente controla, por exemplo. E se ela estiver no seu cemitério, você pode dar alvo em um demônio, uma carta setada, ela se invoca por especial, mas caso ela saia do campo, após isso, você tem que colocar no fundo do deck. Mas ela é muito boa para você não tomar Nibiru, para depois que você tomar o Nibiru, porque se ela estiver no seu cemitério, você tiver acertada ou um monstro demônio, de preferência outro desacorrentado, para você trigar os efeitos, tem como você recuperar o seu campo usando a Shiyama. Aqui passar para as spells do arquétipo, eu usei 3 prisões, essa carta é completamente incrível. Primeiro, que o efeito dela normal é que você consegue buscar qualquer carta desacorrentada no seu deck, quando você ativa ela. E se ela for destruída, acertada, ela pode invocar qualquer desacorrentado do deck. Então, abrir com 2 acaba não se tornando um brick, porque você pode simplesmente usar uma, buscar o Aroha ou Chávara, setar, ou até a Arakia, se você quiser fazer a normação, setar a carta e ativar o efeito para poder conseguir um segundo desacorrentado por invocação especial. A única questão dela é que ela não tem desacorrentado no nome, então não pode ser resetada com o Saruman, por exemplo. E a outra spell do arquétipo, estou usando uma cópia dela, é a Uivo. Além de ela ter o efeito que as outras cartas desacorrentadas têm, de ser destruída e setada, as spell traps, né? De você invocar um monstro do deck quando ela face up no campo, uma vez por turno. Se você fizer a invocação link de um monstro desacorrentado, você pode destruir uma carta no campo. Então é muito legal pro grind, porque você vai conseguindo destruições extras à medida que o jogo
segue. Das armadilhas do arquétipo, eu prefiro usar 3 de cada. Todas as armadilhas e mágicas Unchained tem essa, como eu já falei, essa questão de só foi destruída setada, você pode invocar no deck. E os efeitos que diferem são os de quando são ativadas. A câmara, ela permite que se faça uma invocação especial da mão ou do cemitério, então é muito boa para recuperar o seu campo caso tenha dado algo errado, ou para caso de você mesmo ter destruído uma carta sua, um monstro seu no caso, e queira reinvocá-lo por algum motivo. A câmara é muito útil. Ela também consegue, às vezes, explicar a sua mão, caso você acabe cavando um dos monstros que você não consegue fazer normal fácil. E, em última instância também, ela consegue lhe proteger numa Battle Phase e acabar complicando as coisas para o seu oponente. E a última trap do arquétipo é a fuga. Ela é muito boa porque ela consegue destruir um monstro Unchained seu e destruir uma carta qualquer no campo. Então é boa para remover Floodgate, para remover monstros que sejam problemáticos, pelo menos os que possam receber algo. E ela também serve para você acabar trigando outros efeitos desacorrentados à medida que eles são destruídos. Então ela consegue realmente lhe fazer, às vezes, virar a mesa quando os efeitos são ativados em conjunto. Agora falar um pouquinho das techs de monstro. Eu usei a engine da Torguide. Ela é o One Card Combo do deck. E eu coloquei aqui o Guerreiro Rinoceronte para poder compor esse combo. Como ela consegue invocar para invocação especial qualquer demônio de nível 3 ou menos. É 3 ou menos 2? Não, só tem que ser um level 3, exato. E todos os Unchained pequenos eles são de level 3. E o Rino também é. Então ela permite que você tenha muita flexibilidade. Você pode tanto começar o combo com ela, trazendo o Rinoceronte e fazendo o Link 2 novo do arquétipo. E aí você já consegue sua busca e dá Chain Block com o Rinoceronte, porque ele pode enviar o Charvara para ele conseguir uma trap. Quanto caso você já esteja com o combo em andamento, você pode fazer normal dela e invocar um próprio desacorrentado para destruir com algum efeito ou só para deixar no campo. Porque às vezes é interessante você ter um monstro que não seja um dos links ou exis importantes para destruir com a fuga, por exemplo. Então a Torguide é muito boa e ela consegue servir a múltiplos propósitos dentro do deck. E uma tech que eu gosto muito, muita gente me questionou de por que eu estava usando esse monstro. E vai ficar mais claro depois quando eu mostrar os outros spells. Mas ele é um descarte gratuito, basicamente. E ele é um desblicador também. Eu coloquei por esses dois motivos. Primeiro que quando está na sua mão, você pode revelá-lo e revelar um monstro demônio qualquer e fazer special summon de um dos dois. Então, por exemplo, eu abri com a Shiana, que é um cachorro que não se invoca fácil da mão. Eu tenho uma carta que eu posso setar, eu tenho os Salamander, eu dou o efeito dele, revelo os dois, jogo os Salamander no Grave, ela entra e já se comporta como starter. Então ele é muito bom para desbrigar. E ele tem um segundo efeito, que se um monstro for destruído em batalha com um monstro demônio, ele volta para sua mão. Então ele é um descarte que consegue ser reciclado ao longo do duelo. Como eu uso várias técnicas de descarte, eu uso a mais acorrentada abominável, eu uso o Super Poro, como eu já vou mostrar, e eu uso o Unicórnio no extra deck, o Salamander acaba sendo uma carta que eu posso descartar sem medo e recuperar durante a fase de batalha. Dá um exemplo. Se eu estiver batalhando com um gêmeo pequeno, eu posso recuperar o Salamander que esteja sendo descartado para minha mão, destruir o gêmeo pequeno em batalha, invocar a mais acorrentada abominável e descartar ele de novo, para poder destruir uma carta do oponente. Então, para mim, realmente é um monstro que acabou fazendo bastante diferença. Das techs de spell, como eu já falei, eu estou usando a Super Poli, que foi essencial no torneio. Eu estou usando vários alvos de Super Poli, estou usando 4, o dobro do que a maioria das pessoas usa. Mas como aqui na Playground tem muito deck que envolve fusão e que roda com monstros Dark, por exemplo, Braindead, tem um Labyrinth que também bota 2 monstros Dark muito fácil, eu acabei optando por usar a Super Poli com uma quantidade de alvos maior, para justamente ter essa facilidade, tanto de me protegendo em primeiro, para pegar o oponente de surpresa enquanto ele está combando, quanto para quebrar campo em segundo. E realmente teve uma partida que eu consegui dar 2 Super Polis e invocar o Starving Venom, que é um monstro que necessita de 2 Darks, e o Garura, que é o que precisa de monstro com o mesmo atributo, tipo diferente, porque aí já deu para poder depois dar um follow quando ele for pro Grave. Então a Super Poli realmente foi assim essencial nos duelos. E para dar mais consistência, estou rodando 2 Prosperities, porque realmente às vezes precisa de draw, e uma Foolish, porque caso a mão venha um desastre, eu consigo pelo menos conseguir uma armadilha, ou jogar Chama no Grave e tentar combar.
Então a Foolish acaba se mostrando uma carta para socorro, digamos assim. Sim, entendi. Que poderia ser o terceiro de Prosperity. Poderia, só que ele ainda não tá aqui, né? Ele ainda não tá entre nós. Certo. Em termos de hand trap, eu tô usando 3 Ashes, que é ultra necessário contra Branded e assim contra decks em geral, às vezes consegue impedir uma special summon importante ou impedir um efeito que seja muito crítico, então a Ash é sempre bom. 3 draws, aqui foi conselho de Demon, meu companheiro de time, e foi assim, surreal. Eu só consegui ir bem contra o Dragon Link porque eu tava com o draw, e ele às vezes trava o turno de muitos decks. Por exemplo, o Destroy Strike, ele faz coisa contra... A depender de como o Branded joga no momento, como ele abre, ele faz coisa, contra a Dark Road ele faz. Então, assim, é uma carta bem versátil. E 3 Impermanence também, que é sempre bom, né? Pode desligar efeitos que são desagradáveis, por assim dizer. 40 cartas, fechadinho? 42. Foi também mais uma dica do pessoal do time. Agora o extra deck, né? Eu vou mostrar um pouquinho ali, ao contrário, digamos assim, os alvos de Super Pod. Como eu falei um pouquinho antes, eu procurei abarcar bastante essa questão de decks de fusão e deck dark, porque aqui tem muito, e acabou se mostrando uma escolha acertada. Deu pra usar todos os monstros de Super Pod, todos os alvos, e realmente isso aqui contra a Labyrinth é muito bom, porque em geral acaba colocando a Lady e ou a Ariana ou a Ariane ou uma das mobílias em campo em algum momento ao mesmo tempo, ou então colocar o Divine Arsenal, o Sky Crisis, que ele também é Dark e ele também é Fiend. Então assim, dá pra poder tirar muita coisa com o Stark Venom e com o próprio Garuda. Então assim, acabou se mostrando uma escolha assim muito positiva. Eu só tô rodando esse DDD porque eu não tô colocando a engine de DDD completa. O César, ele é insano nesse deck. Dá pra fazer ele muito fácil com 2 Charvaras ou 2 Chamas. Ou melhor, um Charvara e um Chama, porque eu tô rodando uma. E ele impede que cartas ou efeitos que com Special Summon sejam ativados se você tirar o material. Então ele consegue segurar, por exemplo, uma Branded Fusion e uma Branded Red se o oponente não tiver Branded Lost. Caso ele tenha também, não dá pra fazer muita coisa, é só rezar pra vir com a na mão. A gente só aceita. Ou dá Super Poly, né? Tipo, tem muitas camadas pra fazer. Mas ele é muito bom. De links agora. Os links de fora do arquétipo, eu vou mostrar primeiro. Eu coloquei o Dark porque ele é muito bom, ele consegue roubar monstros Dark que estão sendo invocados apropriadamente do cemitério do oponente. Então, às vezes você não sabe o que fazer, mas o oponente tem um Dark muito legal e você acaba conseguindo tirar esse Dark do cemitério dele, que ele poderia trazer de outra forma. Coloquei o Unicórnio, é basicamente o removedor de Mirror Jade, Ruizurm e qualquer coisa que trigue quando vai pro cemitério é banido. O Unicórnio é muito útil e com o Salamander ele já tem um descarte que não precisa se importar muito. Inclusive eu cheguei a usar essa play com o Dragon Link. Bota o Unicórnio e descarta um monstro que consegue se voltar fácil e você já consegue, tipo, se manter no jogo com uma preocupação a menos. E o Access Code Token, pra poder finalizar. Nesse torneio eu acabei não tendo a oportunidade de usá-lo, mas ele é um monstro muito bom, que ele consegue ajudar na quebra de campo e puxar para um TK. Do arquétipo, eu usei 2 cópias do Link novo, porque ele é excelente, ele te ajuda a se proteger de Nibiru, ele busca a carta pra você, ele te ajuda no grind, ele ainda consegue permitir a destruição a mais, assim, esse monstro é muito bom. Basicamente, quando ele é invocado, ele busca um monstro anti-hand qualquer pra sua mão, do seu deck ou do cemitério, então se você levou o draw, não tem problema, você consegue recuperar um monstro do cemitério e continua o efeito seguindo. E quando uma carta sua qualquer é destruída, você pode banir o do cemitério como custo e ressuscitar o monstro demônio ou invocar da sua mão. É só dar aquela conferidinha. É um monstro demônio qualquer, ele é muito, muito quebrado. E se isso acontecer, você ainda pode depois destruir uma carta que você controla. Então dá pra fazer múltiplas jogadas com ele. Vários combos envolvem inclusive usá-lo para poder ressuscitar um monstro anti-hand que você não destruiu. E ele é uma peça-chave do passar pelo Nibiru depois que a pedra cai na sua cabeça, né? Que é basicamente isso. 2 cópias da Rage, a mais acorrentada da raiva.
ela tem um efeito muito bom que acontece depois que ele acontece. Tipo, ela consegue tirar os monstros oponentes para fazer link após o efeito resolver. Ela custa da alvo, quando o efeito resolve, ela faz na main phase do oponente um link dark usando ela mesma e o monstro invocado por invocação especial do adversário. Mas como isso acontece depois que o efeito resolve, efeitos como a da Sky Strike Array não ativam nem o do Death Qualities. Então é a maneira ótima de tirar esses monstros e removê-los sem ter esse risco de trigar algum efeito depois. E se ela for destruída, ela consegue recuperar um demônio cemitério para sua mão. Eu peguei 2 cópias da Amaldiçoada Acorrentada da Angústia. O efeito é muito parecido, só que ele não é rápido e ele acontece no meu turno. Mas eu posso pegar qualquer monstro que o oponente controla e fazer um Link Dark. Se ela for destruída, ela também tem isso de reciclar um demônio, pegar do cemitério. E por fim, a cópia da Amaldiçoada Acorrentada Abominável, Abominação Desacorrentada, desculpa. Confundi o nome. A Abominação Desacorrentada, ela tem vários efeitos de destruição. É uma destruição em cadeia, basicamente. Se o monstro for destruído em batalha, você pode destruir uma carta no campo. Se o monstro for destruído por efeito, sem ser ele, você pode destruir uma carta no campo. E toda end phase você pode destruir uma carta no campo. Então você consegue às vezes pegar 3 destruições em um turno só. Ele é realmente muito bom. E por fim aqui pegar o site para mostrar. Quer mostrar o site? Aqui em Salvador é segredo de estado. Segredo de estado, né? Ok, então vou mostrar não. Não, mas se você quiser pode ficar à vontade. Quer revelar não, suas tags? Só vou revelar uma para quem estiver jogando de Unchained, né? Ah, certo. Só bota isso aqui no site, por favor, porque esse monstro é muito bom. Ele acaba não sendo tão fácil de invocar se ele vier na sua mão, assim, mas para jogar em segundo, ele consegue tanto lhe proteger quanto fazer link com o monstro oponente. Tipo, você invoca ele, dá alvo no monstro oponente e consegue fazer link com os dois, sem precisar fazer um link 3 para isso. Então, e ele tem outro efeito também, que é meio que um monstro que renasce pro arquétipo. Se você destruir ele, ele pode ressuscitar um Unchained, assim, sem mais nem menos. E ele tem 3.000 de ataque, ou de defesa. Inclusive, eu só consegui vencer a Mira porque deu pra invocá-la em defesa e o oponente não teve como passar por cima de 3.000 de defesa. Então, assim, realmente muito bom. Quer dizer algumas considerações finais? Quer agradecer a alguém? Agradecer a todo mundo que me incentivou a voltar com o deck, ao pessoal do time, a Jade da Red Guardian, a Samuel também, a Baiano das Finanças, o Sérgio, o Ritual Mestre, todo mundo que realmente me encorajou a retomar um Unchained, a poder Rafael Cervejeiro, que me ajudou muito. Ele me deu várias dicas de como fazer os combos, como passar em bolas de Evening Magic, essas coisas. Então, todo mundo foi muito importante nesse processo de reaprendizagem, porque foi um deck que eu acabei ficando quase um ano sem jogar com ele. E eu estou muito feliz e agradecida, realmente. É um deck muito divertido, recomendo para todo mundo.